Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Professora Cléia aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Espero que vocês estejam bem, estejam juntamente com a família cuidando da saúde, tá bom? E hoje a nossa disciplina é Ciências, tá? Nós iremos conversar um pouco sobre a reprodução das plantas. Como é que acontece a reprodução das plantas, tá? Nós iremos ver passo a passo. Bem, prestem atenção que nós vamos começar na página 214, que é onde se encontra o nosso assunto, e os exercícios vocês deverão realizá-los até a página 219, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo as atividades. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades propostas, ok? Então, vamos começar? Na página 214, nós temos aí uma pergunta que diz o seguinte: qual é a principal característica dos seres vivos? Já que nós estamos estudando reprodução das plantas. Nós já estudamos a respiração, transpiração e também a nutrição das plantas, não é? Então, nós já sabemos o processo de nutrição, o processo de nutrição, o processo de respiração e também de transpiração das plantas. E hoje nós iremos conversar sobre como se dá o processo da reprodução. Todo ser vivo, as plantas não são diferentes, elas também se reproduzem, assim como os seres humanos, certo? Bem, vamos começar. Agora eu sei como as plantas se reproduzem, eu sei como as plantas respiram e transpiram, mas as plantas também se reproduzem? Sim, elas também se reproduzem, nós iremos ver a partir de agora. Assim como os outros seres vivos, as plantas também se reproduzem. Quando eu falei como seres humanos, mas também todos os seres vivos, tá? As plantas são seres vivos e, por isso, apresentam um ciclo de vida, como nós apresentamos. Ou seja, elas nascem, elas crescem, elas podem se reproduzir e morrem. Agora vamos estudar parte do ciclo da vida das plantas, ou seja, a reprodução. Como é que se dá esse processo, certo? A reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dele que são formados novos seres vivos. Então, é através desse processo importante para os seres vivos que é formado também novos seres vivos. Assim as plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com o auxílio das flores, como mostra o esquema a seguir, certo? Leia seguindo a ordem crescente dos números. Então, nós vamos lá para a página 215, onde diz o seguinte: estrutura das flores. Então, nós iremos ver primeiro a estrutura das flores, coloquei aqui. Nós vamos ver depois a polinização das flores, polinização e fecundação, e depois nós iremos ver a dispersão e também, por último, a germinação, tá bom? Que é o número 4. Por último é germinação. Bem, acompanhem comigo no livro, tá? Estrutura das flores.
flores é a primeira. Observe aí, nessa página 215, que tem uma flor, que tem também um inseto, tem algumas frutas, tem a palavra gineceu e androceu. Observe tudo que tem nesta página, para nós podermos conversar. E tem mais embaixo toda a estrutura da planta do outro lado, do lado direito da página do nosso livro. Então, vamos lá. As flores apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas femininas, tá? Então, as plantas, elas apresentam um conjunto de estruturas femininas, chamado gineceu. Observe bem aí, em cima que está escrito uma setinha e está escrito gineceu, tá? E um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, chamada androceu. Olhem bem ao lado, do lado direito dessa flor, que tem a palavra androceu. Androceu são as estruturas reprodutivas masculinas e gineceu são as estruturas reprodutivas femininas, ok? Vamos repetir? Então, a palavra gineceu são estruturas relacionadas à reprodução feminina das plantas. E o androceu é o conjunto de estrutura está relacionado ao processo reprodutivo masculino, certo? No gineceu, que é a estrutura reprodutiva feminina, encontra-se o ovário. Então, aí no gineceu, observe bem na flor, aqui, ó. Bem aqui, o gineceu, você vai ver bem no centro aqui, que está o quê? Encontra-se o ovário, que contém um ou mais óvulos, tá? No androceu encontra-se os grãos de pólen. Então, no androceu encontra-se os grãos de pólen e no gineceu encontra-se o ovário, certo? Os grãos de pólen que possuem as células sexuais masculinas. Então, no gineceu é que se encontra, mais uma vez, repetir, que o gineceu, que as estruturas reprodutivas masculinas, está lá no gineceu. E as estruturas reprodutivas femininas nós chamamos de gineceu e masculina nós chamamos androceu, certo? Então, teve uma troca, mas tudo bem, corrigido. Nós vamos agora ver como é que acontece a polinização, que também é importante nessa parte aí do estudo da reprodução das plantas. Na polinização, é o número 2, nós temos aí, para que ocorra a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu, certo? Então, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu, que é o órgão reprodutivo feminino. Esse processo é chamado de polinização, não podemos esquecer. Esse processo é chamado de polinização e pode ocorrer com auxílio de vento, da água e de animais como as abelhas, tá? Tanto é que bem aí no campo, entre as duas árvores, vocês vão observar que tem uma abelha, grãos de pólen, tá? A célula sexual masculina presente no grão de pólen une-se à célula sexual feminina presente no óvulo em um processo chamado fecundação, tá? Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. Então,
como resultado dessa fecundação, já houve a polinização. Nós já sabemos agora o que é gineceu, o que é androceu, sabemos o que é polinização, com todo esse processo, não é? O que acontece agora, o processo chamado fecundação. Com esse resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. É um processo bem interessante, não é? O processo reprodutivo das plantas. Agora vamos ver o terceiro passo, que é a dispersão. As sementes, elas podem ser liberadas dos frutos e serem espalhadas no ambiente, em um processo chamado dispersão. Esse processo, ele pode ser feito através dos ventos também, tá? Ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento ou por animais que se alimentam de frutos e liberam a semente no ambiente. Olha como é importante, não é? As sementes podem ser liberadas, né? Elas podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente em um processo chamado dispersão. Isso pode acontecer, o vento pode fazer esse processo, a água pode fazer esse processo, a própria semente, ela pode fazer esse processo, ela sair sendo dispersadas, não é? E acontece esse processo aí. Então, é muito bonita essa questão da reprodução das plantas, porque uma coisa vai ligando a outra, não é? Primeiro a estrutura das flores, aí vem o processo, as estruturas reprodutivas femininas com o gineceu, depois vem o processo da reprodução masculino com o androceu, aí acontece a polinização e a fecundação e ainda vem a dispersão, que é no momento em que essas sementes elas são dispersadas pelo ambiente. Isso é importante, não é? Nós sabemos todo esse processo da reprodução das plantas. Vamos agora voltar à página 214 e vamos ver a última parte deste processo de reprodução das plantas. Então, nós temos aí a germinação, que diz o seguinte: as sementes dispersas no ambiente podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta em um processo chamado germinação. Depois de todo esse processo que nós já vimos, não é? Depois de ter acontecido toda essa estrutura nas flores, aconteceu aí a polinização e também a fecundação, aconteceu o processo da dispersão e agora essas sementes, elas podem ser germinadas aí dependendo do ambiente em que ela for dispersada, não é? Se for um ambiente bom, um ambiente que seja adequado para a germinação daquela semente, daquele grão, ela vai germinar e ela vai desenvolver, não é? Então, esse é o processo da reprodução das plantas, meus amores. Vamos para a página 216. Na página 216, tem as estratégias de polinização. Então, é importante a gente ler também essa parte. Você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? Essas características das flores são estratégias que as plantas apresentam para atrair animais para a polinização. Nós temos aí o cheiro, na primeira imagem nós temos aí. O cheiro de algumas flores é capaz de atrair insetos como abelhas, mariposas, besouros e moscas. E também alguns mamíferos, como os morcegos, tá? A raflésia produz um cheiro de carne
podre e que atrai moscas, as quais auxiliam na polinização da planta. Tem também as orquídeas aí do lado, né? Algumas flores apresentam formato semelhante ao de animais, como a orquídea acima, por exemplo. Ela apresenta flores com formato semelhante ao da fêmea de uma vespa. O macho dessa vespa pousa na flor confundida com a fêmea, auxiliando na polinização da planta, tá? Então, queridos alunos, façam as atividades aí até a página 219, tá? Que é a última página. Leiam aqui que está tudo que nós estudamos, detalhadamente o que vocês estudaram está aqui. E esta foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!